Olá, bem-vinda ao quadro. Meu nome é Ana, eu sou a sua professora de inglês e na aula de hoje a gente vai falar sobre a interpretação das questões objetivas, ou seja, as questões de inglês objetivas, ou seja, com alternativas aqui, que aparecem nos vestibulares. O objetivo da aula de hoje, então, vai ser mostrar para você como que o inglês é cobrado nas questões objetivas dos vestibulares, ou seja, nas primeiras fases, mostrar para você que não é um bicho de 7 cabeças e passar algumas dicas de interpretação, como que a gente interpreta os textos e responde as perguntas. Tudo bem? A primeira coisa que eu quero que você repare é a estrutura, a forma que essa questão aparece no vestibular. Essa questão aqui eu tirei da Unicamp, e o que você pode ver? Eu tenho aqui um texto e as questões, a pergunta aqui em cima, e as alternativas. Tudo bem? Então, eu tenho um texto e as perguntas. E você vai perceber que esse é o padrão de formação para todas as questões de inglês que aparecem nos vestibulares. Então, as questões vão sempre ser baseadas em algum texto. Não necessariamente esse texto vai ser um artigo, mas pode ser também uma tirinha, pode ser um poema, a letra de uma música e assim por diante. Então, a questão vai sempre ser baseada em alguma coisa, em algum texto, em uma tirinha, o que for. E por conta disso, como todas as questões são baseadas em algum texto, a gente vai ver que as questões do vestibular basicamente vão exigir de você o quê? Interpretação de texto. Você não vai encontrar no vestibular questões parecidas com aquelas que aparecem em livros de escola de línguas, aquelas questões do tipo fill in the gaps, preencha as lacunas, ou transformar tal frase dada em voz passiva. Isso não vai acontecer no vestibular. O que eles vão querer é que você interprete textos em inglês. É isso, basicamente. Legal, então vamos começar a analisar essa primeira questão, que, como eu já falei, foi retirada da prova da Unicamp, uma prova recente. Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando você se deparar com a questão de inglês? Você vai ler o texto? Não, você vai ler a pergunta e as alternativas. Você vai começar por aqui. Por quê? Porque quando você lê a pergunta, por exemplo, você começa a ter uma maior noção do que a questão quer de você. Então, no que você lê, qual é a explicação para o título, que é a pergunta dessa nossa questão? Isso já vai te ajudar a ler o texto com um foco maior. E isso é vital, ok? A segunda coisa, o segundo benefício que você tem quando você lê a pergunta e as alternativas antes é o seguinte: quando você lê as alternativas, você vai descobrir informações, pistas sobre o texto, e quando você for ler ele, você já tem informações prévias. Então, você já vai saber um pouco do texto antes de ler. Entendeu? E isso é essencial, principalmente porque é um texto que em língua estrangeira, numa língua que não é a nossa nativa. Então, quanto mais informação prévia você tiver sobre o texto, melhor é. Então, vamos fazer isso agora? Eu nem li o título. Se você quiser, pode ler o título do texto antes de ler as questões. Mas, a princípio, eu não vou ler o título. Vamos só ler as perguntas e as alternativas. Vamos lá. Pergunta: qual é a explicação para o título? Legal, ele quer uma explicação para esse título aqui. Vamos ler as alternativas. A. Os bonobos se alimentam de plantas e suas fezes ajudam a adubar florestas. Como andam grandes distâncias, espalham esse adubo pela floresta. Ok. B. Os bonobos vivem em árvores e suas fezes, que contêm fungicidas naturais, protegem as árvores dos fungos. Como andam grandes distâncias, podem proteger florestas inteiras. Ok. C. Os bonobos se alimentam de frutas com sementes. Seu sistema digestivo prepara as sementes para a germinação. Como andam grandes distâncias, suas fezes ajudam a espalhar as sementes pela floresta. E D. Os bonobos vivem em árvores e se alimentam de folhas que se transformam em fungicidas naturais ao serem digeridas. Quando liberados pelas fezes, esses fungicidas protegem as florestas. Legal. Que informações que você encontrou em todas as alternativas? Quer dizer,
Tem os bonobos, que são macacos, e eles se alimentam de alguma coisa, que essa alternativa aqui fala plantas, essa alternativa aqui fala frutas com sementes, essa aqui fala folhas. Bom, eu tenho então macacos que comem alguma coisa e que defecam e de alguma forma as fezes dele ajudam a floresta. Pronto. Você conseguiu ver como a leitura das alternativas te ajudou a descobrir informações sobre o texto antes mesmo de você ler ele? Eu sei que o texto vai falar sobre macacos que comem um determinado alimento e que quando eles defecam, as fezes deles trazem algum benefício para a floresta. Fim. Então você já vai começar a ler o texto aqui com essas informações prévias e isso vai te ajudar muito. Então olha aqui o título. If apes go extinct, so could entire forests. Olha que genial! Se você não sabia que ape significa macaco, agora você sabe por causa das alternativas. Ape é macaco e bonobo seria, ou bonobo, em português, seria talvez uma espécie de um macaco específico. Mas se você não sabia que ape era macaco, você já vem para esse título aqui sabendo que é porque você leu as alternativas antes. Então vamos lá. If apes go extinct, so could entire forests. Se os macacos forem extintos, as florestas muito provavelmente também serão. E isso a gente já descobriu entre aspas, de uma forma geral, o porquê desse título. Porque, de alguma forma, que a gente ainda não descobriu qual, as fezes dos macacos contribuem beneficamente para a floresta. Legal, então vamos começar a ler o texto, o primeiro parágrafo aqui. Eu vou ler em voz alta e você lê comigo, ok? Bonobos eat a lot of fruit, and fruit contains seeds. Those seeds travel through a bonobo's digestive system, while a bonobo itself travels around the forest. A few hours later, the seeds end up being deposited far from where the fruits were plucked, and that is where the nutrients come from. Eu não sei se você percebeu, mas só no primeiro parágrafo você já mata a questão. E isso é sensacional. Quando isso acontece, a gente fica muito feliz porque já dá para pular para a próxima questão. Olha aqui. Bonobos eat a lot of fruit and fruit contains seeds. Olha essa primeira frase aqui. Os bonobos comem muita fruta e fruta tem sementes. Só com essa frase, você já mata que a resposta dessa questão é a letra C. Você já mata aqui que a resposta é a letra C, porque a letra C é a única que traz a informação que os macacos se alimentam de frutas com sementes. Se você ainda não está convencido, você fala, eu ainda estou com medo dessa ser a questão de ter uma pegadinha aí, você continua lendo o texto, esse primeiro parágrafo. Those seeds travel through a bonobo's digestive system. Então, as sementes viajam no sistema digestório dos macacos, while bonobo itself travels around the forest, enquanto o bonobo, ele mesmo, fica andando pela floresta, né, viaja pela floresta, transita por ela. A few hours later, the seeds end up being deposited far from where the fruits were plucked. Então, as sementes são depositadas, o bonobo, o macaco, vai defecar e essas sementes são depositadas longe de onde elas foram retiradas. Se você perceber, é só essa questão, essa alternativa C, que traz essa informação das frutas com sementes e que, como andam grandes distâncias, suas fezes ajudam a espalhar as sementes pelas florestas. Pronto. Essa informação aqui do sistema digestivo, preparar sementes para germinação, está no segundo parágrafo. Se você já está seguro o suficiente que esse primeiro parágrafo já serviu para você responder a questão, você passa para a próxima questão, que daí você ganha tempo. Se você ainda se sentir um pouco inseguro, pensar, eu não sei muito bem se eu seleciono a letra C e vou para a próxima questão, ou se eu termino de ler o texto, se você se sentir inseguro, termina de ler o texto. Mas, basicamente, nessa questão aqui, a gente já conseguiu responder só no primeiro parágrafo. Mas você entendeu como foi importante
ler as alternativas antes, porque se você não tivesse lido as alternativas antes, você ia ler o texto inteiro, depois as alternativas, e ia responder. O que a gente fez? A gente leu as alternativas antes, entendeu um pouco sobre o texto e já matou a questão no primeiro parágrafo. Deu para entender? Então, não se esqueça dessa dica. Leia a pergunta e as alternativas antes de ler o texto.